A análise política, como a análise histórica, econômica, cultural, as nossas conclusões sobre qualquer assunto, todas elas têm em si, vamos dizer assim, um elemento anímico, o nosso elemento de formação enquanto sujeitos. E não existe absolutamente a análise neutra, nem a análise que tanto se diz imparcial. O que há é análises honestas e análises desonestas. Você pode ter um lado da história, mas ter a hombridade de reconhecer que o seu lado talvez tenha elementos a serem reparados. Como você também pode ser um canalha e também usar, vamos dizer assim, dessa falsa neutralidade para enganar as pessoas, introduzindo nelas conceitos subliminares, falas que induzem as pessoas e que não promovem a reflexão. Falo tudo isto porque todos sabem que hoje sou filiado ao PDT. E no embate nessa semana sobre o meu papel aqui nessa plataforma, me dei conta de uma coisa, que devo continuar fazendo as minhas análises, mas que devo sim esclarecer a todos que é claro que falo para um nicho da sociedade quando falo de política. Mas por o fato de eu estar declarado militante de um partido político, isso não impede de que eu, como cidadão, não possa fazer as reflexões que qualquer cidadão que não esteja afiliado possa fazer. Viveremos uma época em que quem for militante partidário, principalmente de esquerda, será criminalizado. E estamos começando a ter esse processo fruto daquela ideia de que todos que estão na política são corruptos. Que o sistema induz as pessoas a falcatruas. Que o serviço público, por excelência, é ruim. E aquelas falsas concepções liberaloides. Cabe a nós conversar com as pessoas, olho no olho, e tentar desmistificar em um trabalho de formiguinha esses preconceitos. Tudo isso que estou falando aqui é exatamente para esclarecer algumas questões. Numa semana em que o Brasil perde a oportunidade de se aposentar com a reforma da Previdência, em que Tabata Amaral rompe com o partido, ou com a decisão majoritária do partido, a qual ela se silenciou, inclusive, na ocasião, agora surgem aqueles que querem as coisas de forma apressada. Caberá ao PDT fazer um processo de limpeza, mas esse processo não pode ser atabalhoado. Porque um processo atabalhoado não é um processo rápido. Um processo atabalhoado é um processo equivocado, que pode gerar danos maiores do que se não fizesse nada. Se nós, em termos de lava-jato, concordamos que não é correto vamos dizer assim, a luta contra a corrupção, agindo com métodos duvidosos no ponto jurídico, o que dirá de um processo de renovação partidária sem ser feita na maneira democrática. Precisamos sim fazer a limpeza. Eu defendo a expulsão dos 8, mas defendo também, por que não,
a defesa, para que não possam sair vítimas, para que possam ter o direito que nós defendemos para qualquer cidadão. Porque me parece que está começando a adentrar no pensamento progressista a ideia de não defesa do outro. Isto cabe a quem não conhece o processo legal, a quem não defende a liberdade, a quem faz de conta que não houve, por exemplo, as perseguições sumárias no período da ditadura. A nós não. A nós cabe a nós uma coisa: postura enfática, correta, rápida, mas não atabalhoada, ouvindo todos os lados e agindo da maneira mais racional possível. Porque se a gente entrar nesse terreno de irracionalidades, estaremos pagando um preço muito caro adiante. Efetivamente, tem que ser discutido isso, a questão Tabata, dentro do PDT. Mas como é uma questão também de domínio público, porque a votação da reforma da Previdência é algo que afeta todos nós, teremos que ouvir com sabedoria todos os posicionamentos. E nós, como filiados, temos que ouvir e fazer as devidas filtragens. No entanto, nesse interim, é absurdo notar que outros partidos queiram interferir através de militantes dentro do PDT, através das redes sociais. Isto não vai acontecer, porque os problemas internos do PDT são de ordem do PDT, assim como do PT e assim de qualquer outro partido. Agora, quem quer fazer do episódio Tabata para diminuir o Ciro, para diminuir o PDT, vai sair diminuído. Não que não tenha que criticar a Tabata e apontar os erros dela, mas para aqueles que acham que Tabata Amaral resume o pensamento do trabalhismo, eu gostaria de dizer que vocês estão redondamente enganados. Tabata não representa o trabalhismo. Tabata representa o oportunismo dentro do partido. Temos que coibir, e coibir usando os instrumentos legais e democráticos. Porque se a gente coibir fazendo aquilo que foi feito lá no período da Revolução Francesa, no período chamado período do terror, estaremos dando margem para aqueles que aceitam o totalitarismo, a arbitrariedade, como modo operante das situações. E isto, eu como cidadão, como pedetista, não posso aceitar. Vamos fazer sim as discussões internas, ouvindo, claro, a população que foi prejudicada por esses 8 parlamentares. Porque estes têm uma dívida não só com a sociedade, mas também com o PDT e com o trabalhismo de Brizola, de Vargas e Pasqualini. E daqueles que acham que vão continuar tripudiando em cima de nós, que não atacamos Tabata sem ter os devidos elementos comprobatórios, a estes vai restar o ostracismo da história, porque a nós não caberá o título de chacal sem causa, ou daqueles que julgam o livro pela capa. Nós olhamos todos os detalhes, observamos os elementos e aí sim fizemos as nossas conclusões. Porque quem quer ser futurologista, quem quer adivinhar o tempo ou ser dono da razão, não contribui em rigorosamente nada com o debate que devemos ter para o Brasil melhor. Quem quer ser dono da verdade
na verdade, já perdeu o embate, porque aqueles que se titulam donos da verdade ou donos da razão são aqueles mesmos que, na verdade, buscam fugir de suas próprias amarras para enganar aqueles a quem, nos seus pensamentos íntimos, chamam de trouxas. Nós não seguimos esta linha. A cada um a sua escolha.